Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Jornada e hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito especial, Gustavo Gomes, fundador da Sunlux, uma empresa que vem crescendo aí no ramo de iluminação porque une design, tecnologia e muita inovação. Diogo, a gente está, acho que cada vez mais se superando no quesito convidados, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, nosso 9º episódio. E a gente vai contar um pouquinho da história deste empreendedor, falar um pouquinho da história da Sunlux, que é mais... A Sunlux acho que já havia começado em São Paulo, né, Gustavão? Você vai contar um pouquinho da história, como que vocês trouxeram ela para cá. E é isso, 9º episódio, muito feliz. Quase batendo 10, né? No 10 vai ter que ter uma festinha. Vai ter que ter um churrasco. Gustavo, primeiro a gente quer agradecer a sua participação, a sua presença. E geralmente a gente começa a jornada pedindo para que você conte um pouquinho mais de quem é o Gustavo por trás da Sunlux. Um pouquinho da sua história. Quem é o Gustavo? Tá. Vou resumir, porque... Não vai longe? Não, eu vou querer ficar no 10º, né? Porque churrasco eu vou ter que... Me convidou no errado. Chamei antes, mano. O Gustavo hoje é uma pessoa que é movida a desafios, né? Eu gosto de desafios. Eu tive uma mudança de vida muito assim drástica, em sentido quando eu tive a minha decisão. Mas sempre vim assim, de uma infância bem, minha família assim, bem amorosa, meus pais. E desde o começo eu não gostava de trabalhar. Eu sempre fui aquele filho que chegava tarde, rueiro, gostava de balada. Tive aquela fase, quem não teve, né? Alguns, né, são privilegiados. Mas teve um tempo da minha vida que comecei a forçar a querer trabalhar. E nesse sentido eu jogava futebol. E entre um ou outro eu preferi jogar futebol. Lógico. Aí comecei a treinar, né? A gente sempre foi muito de esporte. E nesse meio tempo eu fui para Mirassol, que eu sou de Mirassol natural, né? Do lado de São José do Rio Preto. E comecei a jogar futebol lá. Estava nos juniores, um passinho para ir para o profissional. Machuquei meu joelho, tive que fazer operação e aquele caso que todo mundo fala, né? Já era, não tenho o que fazer. Já estava bem, numa idade já quase no limite para entrar. Tinha que estourar. Aí eu desisti mesmo. Aí de lá, minha decisão foi permanecer lá, não voltar para casa dos meus pais, porque eu já senti um gostinho de estar longe, eu sempre tive essa liberdade. E lá eu tive meu primeiro emprego, que eu comecei a ter esse contato com o emprego real de ganhar dinheiro mesmo, que foi montando o carrinho de nenê. Eu montava o carrinho de nenê de manhã e de tarde eu carregava container. Ganhava R$25 por dia e uma marmita. A melhor marmita que eu já comi na minha vida. Com a fome desgraçada. Fome lazarenta. E eu fiquei assim alguns meses. Até que veio a oportunidade de eu trabalhar na Casas Verdes em São José do Rio Preto. Eu era motoboy. Aí já mudei de ramo, já dei um salto grande. Isso, só pra gente pegar, isso tá com quantos anos? Eu tô com nessa fase? Hoje, aquela fase nessa lá, fase aí? Olha, eu acho que eu tinha uns 16 anos. Novão. Começou cedo. 15 para 16 anos, que fui morar pra lá. Aí comecei... Motoboy. Ali em Mirassol. Mirassol, fazia São José do Rio Preto, viajava toda vez. E eu já ganhei cargo de confiança, porque eu sempre, tipo assim, algo que a gente preza é a confiança. Então eu era o único de toda a Casa Verde, que era uma empresa que tem bastante lojas lá. Eu ficava buscando dinheiro. Aí sempre tinha carros, né? Quando era muito valor, eles ficavam ele me acompanhava, escolta. E dali surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no shopping, na World Tennis, lá em São José do Rio Preto. Aí já mudou o contexto. Eu pegava 2 ônibus para ir para Rio Preto, trabalhava, ficava até 10 e poucos da noite, voltava com 2 ônibus, chegava mais ou menos meia-noite em Mirassol, e aí eu seguia a vida, pauleira. Aí chegou num limite que eu falei, não dá mais para mim, vou voltar para casa dos meus pais, vou ter que dar um passinho para trás, aparentemente, né? Sim. Aí voltei para cá, e coincidentemente estava abrindo a World Tennis no shopping JL. No shopping JL. Eu lembro. Fiz o teste junto com várias pessoas que estavam ali, né? E eu lembro até hoje, tem o Magueta, se ele ver ali, o Magueta vai lembrar. A gente pôs pra caramba. Ele era mais velho, mais experiente, né? Aí eles fizeram algumas perguntas, a gente tava uns 30 lá e ia contratar só 6. Aí por que eu vou... Aí eu lembro que era o Duarte, até hoje. Ele perguntou para todo mundo, por que eu devo contratar você? E foi todo mundo falando, né?
Aí chegou na minha vez, eu falei assim, você deve me contratar, porque eu já conheço todo o esquema da Word que eu trabalhei em São José do Rio Preto, e eu vou vender mais que todo mundo aqui. Mas eu falei, então, brincando, tal, mas ele entendeu, assim, mas deu resultado que eu fui o primeiro contratado. Ai, que legal! Claro, eu peitaço. Eu fiquei 8 meses, e realmente os 8 meses eu fui o que mais vendi. Aí eu comecei a gostar desse lado de conectividade com as pessoas. Então eu entendia esse lado assim, humano, o que ele está precisando? Porque a venda se trata muito além de vender um produto, né? Aí, resumindo, mais um pouquinho para frente, abri uma vaga na LZK, quando tinha LZK no shopping. Puta, verdade. Com a Mila, a galera aí, foi tudo meus amigos que estavam lá, eu estava em casa. Parecia que eu estava na casa do amigo meu, trabalhando assim, gostou demais. E lá foi que eu aprendi bastante mesmo, né? O contexto de fazer ligação, prospectar, porque na Word Tênis eu só esperava o cliente vir. Aí na LZK fluxo alto, né? Fluxo alto. Aí não queria mais, comecei a falar, quero ter meu negócio. Quero ter meu negócio. Aí meu pai, nessa época, ele vendia tinta para madeira. Ele vendia bastante tinta para várias empresas aí na região. Carninha já há muito tempo no mercado, já. Muito tempo, já fazia mais de... Ele começou na Sarlac, ele tinha 30 anos de experiência. Aí, logicamente, você tem que aproveitar a oportunidade. Falei, pai, vem aqui, quero começar. Aí eu comecei a comprar tinta e revender. Mas para isso eu tinha que morar em algum lugar, porque eu morava com meus pais no 5º andar, no Family, onde a gente se conheceu. E não tinha como. Aí o que eu podia pagar na época? Estava começando, podia pagar R$400 de aluguel. Eu fui morar numa chácara. Chegando em Cascavel, vindo de Toledo, do lado direito ali, tem umas chacrinhas ali. Na subida. Tem 300 metros ali. É na subida. Na subida ali. Eu morava numa casinha de fundo, aí tinha uma portinha, eu lembro, tinha acho que 1 metro de portinha assim. A primeira coisa que eu fiz, eu tinha um pitbullzinho que eu tinha comprado e comecei a vender de lá. Aí eu pegava as tintas, colocava no carro, levava para cliente, comecei. Aí, logicamente, né, não é só venda que importa, você tem que administrar por trás. Como eu era só de execução, passou 1 ano e pouquinho, me liga o dono da fábrica lá, Gustavo, não consigo mais te vender e tal. Aí que eu fui ver que as notas fiscais, não sei o que aconteceu nesse meio caminho, os impostos eu não estava pagando. E eu tinha um contador bem ruim lá de São Paulo. Resumindo, eu já tinha uma dívida desse 1 ano e pouco dava quase R$220 mil. Eu falei, não posso te mandar mais produto porque você está me devendo. Cara, aí vendi tudo que eu tinha. Tinha 2 carros na época, tinha um estoque e tal. Aí, para terminar de pagar isso, eu comecei a comprar MDF na casa do MDF, que hoje abri em Cascavel, acho que faz 2 anos. Que é uma empresa bem grande, acho que é uma das maiores de Santa Catarina. Comecei a comprar MDF para eu revender, para pagar a conta daquela outra empresa. Tapar o buraco. Resumindo, quebrei a outra também. Aí, para pagar essa dívida dessa, eu comecei a trabalhar de representante comercial nessa mesma empresa. Com meu salário, ficava um pouco para pagar o que eu devia. Para pagar a dívida. Aí eu comecei mesmo a ir prospectar aí nas marcenarias, que eu vendia direto para marceneiro. No frangir dos ovos aqui, eu consegui pagar as 2 dívidas, aí entrei de representante, fiquei 12 anos nessa empresa. Nossa. Eu abri a região toda do Paraná aqui e ajudei eles a contratar pessoas. Tenho muito orgulho porque eles me ajudaram muito a aprender esse lado comercial, né? Toda essa parte de reunião com o chefe, com tal. Corporativo mesmo, né? Então, assim, já começou a mudar ali um pouquinho, né? O fato. Aí chegou um tempo, eu falei, cara, eu vou ter esse representante, eu quero ter meu negócio. Não dá, eu preciso de desafio. Aí fui para pedir as contas. Falei, não dá para mim, ser comissão, tal. Não, vamos fazer o seguinte. O Jair me deu essa proposta. Fica no teu negócio, vende para nós a MDF e abre para você uma revenda de marcenaria. Corredir só as miudezas. Cara, e nisso aí eu achei sensacional. Aí eu comecei a abrir meu negócio. Eu ficava meu sogro estava construindo um prédio nessa época. Eu fiquei alguns meses numa garagem. Eu fechei uma garagenzinha, comprei as coisas, deixava lá. Aí tive meu primeiro funcionário. Ai, que da hora. Lembro até hoje, comprei uma moto de R$2.200 para ele entregar pro Osmar. E começamos ali. Começou ali devagarzinho, aí fui para outro ponto. Aí deu 5 anos mais ou menos de empresa, já consegui, nesses 5 anos, assim, a gente fez um estoque bem legal, deu quase 3 milhões de estoque de venda. Mas aí começou a porta a fechar. Começou, cara, o mercado estranho e assim... Muitas coisas aconteceram porque eu vi hoje que foi culpa minha. Né? Hoje, olhando para trás. Olhando para trás. Né? Se eu fizesse um pouquinho diferente, ia dar muito certo. Mas aí veio a proposta que meu primo, que ele é o CEO, né, o fundador da São Lucas lá em São José do Rio Preto, a empresa hoje deve ter uns 11 anos mais ou menos. Aí uns 4 anos atrás ele me ligou, Gu, vamos abrir, né, São Lucas aí.
você conhece bastante arquiteto, você conhece bastante gente na cidade. Falei, primo, dê uma olhada ali nos conteúdos, não é para mim. Eu atendo marceneiro. Outro eu mercado. sou muito simples. É outro mercado, é muito mais tranquilo e tal, não dá. Boleiro, pô, eu vim da bola, irmão. Boné pra trás, camiseta florida. Da bola. Chinelão. Chinelão. Nossa, eu vejo minhas roupas, meu Deus. Aquela dor, A né? minha esposa era lutadora, viu? É? E tudo nesse tempo, a Bruna junto comigo. Legal. Tá? Desde a primeira vez que a primeira dívida que correu, primeiro ela falou, amor, nós vamos juntos. Vamos junto. Fica tranquilo, eu tremia. Esse dia eu chorei. Porque, tipo assim, eu achei que tava um caos, assim, tava indo para um precipício de sucesso, que eu ia pular no sucesso e abrir loja e tudo. Quando eu vi, desmoronou tudo. Nossa. E desde o início ela acreditou. Então, assim, a Bruninha, se não fosse por ela, assim, eu já tinha... Comprou barulho e vambora. Comprou barulho e foi comigo até o final. Então, Legal. nesse dia que o Samuel me chamou, eu nem falei nada pra ela, falei, não dá. Aí passou alguns meses, recebi uma mensagem, eu lembro até hoje, no domingo de noite, de 1 minuto e 50. Olhei a mensagem, aí eu creio em Deus, né, que dá pra gente entrar. Olhei a mensagem, falei, cara, eu não vou escutar agora, porque eu tenho certeza que é da San Lux, e meu coração tá diferente agora. E eu sou ansioso, eu sou sanguíneo e colérico. Cara, é extremo. Eu vi o seu vídeo lá, quando a pessoa te manda mensagem, você quer saber na hora. Não, o eu que fico é, doido. né? Aí consegui, descansei, deixei ali, porque em Deus você precisa aprender a descansar, que isso é mais difícil. Deixei o celular, no outro dia cheguei na GB Acessórios que eu tinha, coloquei a mensagem lá, escutei ela inteira. Aí eu falei, mesma coisa, Gu, vamos, topa, tal. Eu falei, opa, voltei pra casa na hora, o Bruno estava acordado, falei, amor, que ela é meu sim ou não, né? Eu falo que se o Espírito Santo, se a gente acredita que o Espírito Santo está na terra, a tua esposa é quase a boca dele. Falei, amor, escuta. Ela escutou, ela falou assim, eu senti paz. Eu falei, o quê? Peraí, vou filmar você falando, porque era um pulo gigantesco. Ela sentiu paz, e nesse caminho, na hora, no outro dia, eu já peguei o carro e fui para Rio Preto. Conheci toda a operação, fiquei 3 dias lá, minha mãe foi junto comigo. E sim, eu fiquei encantado que eu já vim decidido. Falei, vou estar decidido. E desde esse dia, depois com essa decisão, tudo que eu fiz a partir daí foi construindo algo, visando onde eu quero chegar. Né? Que a gente está nesse processo aí. Bem... Cara, é o comecinho, né? Sensacional. É que se eu for entrar em detalhe, é muita coisa. Não, é muito louco, porque eu lembro... e a gente falava um pouquinho antes... Pra mim é claro, assim, como você entendeu o game, como você entendeu como as coisas funcionam e fez o que precisava ser feito. E, cara, é muito louco, mano, porque eu lembro de você lá no Family, né, lá no condomínio. Eu tinha chego em Cascavel há pouco tempo. E eu lembro de você voltando da carreira de jogador. E já era o Gustavo, a molecada no condomínio ali, né? Os mais jovens ali que te conheciam, falavam, não, Gustavo, jogador e não sei o quê. E mesmo, cara, agora você falou problema no joelho, e eu lembrava ali dos nossos rachão na quadrinha. Queria eu ter o joelho estourado daquele jeito. E aí, cara, você começou a falar, irmão, e eu lembrei de você no World Tennis, eu lembrei de você na LZK. Putz, eu juro que eu não lembrava, cara. Eu não lembrava. Você falando agora, eu lembrei, cara. E aí tem um gap que a gente perdeu o contato, né? Muito tempo, né? Cara, perdeu o contato. Logo que você começou a trabalhar com o Carlinhos, eu tava na Fiat, se eu não me engano. Eu acho que o Carlinhos teve lá, você foi junto vendo uma caminhonete, uma estrada, né? Que ele mais problema que não sei o que a estrada. Que eu acho que vocês estavam procurando para comprar. E dali a gente não se viu mais, assim, a gente perdeu o contato. E você estava contando aí a tua jornada, e a gente vai voltar, né, trazer. Mas para mim tá claro que em algum momento da vida ali você imergiu no teu negócio. Tipo, você meio que se anulou, e é isso aqui e tal, intensidade. Houve esse processo. Claro que de todas as vezes você provavelmente colocou muita energia, mas teve algum momento que você sentiu assim, falou, cara, aqui eu tava
hiper foco. Tipo, aqui eu, irmão, meio que deixei os amigos de lado e o lazer de lado e foi só trampo. Teve esse momento, você consegue olhar pra trás e falar, cara, nesse período aqui eu não vivi, irmão. Ou não? Teve. Porque muitas coisas que eu vivo hoje, que eu aprendi, eu sou muito grato ao meu primo. Meu primo é o meu sócio, né? A gente se conhece desde quando a gente nasceu, meu primo é de sangue. E assim, muitas coisas, o meu problema, assim, desde o início, o que foi? Que eu tinha dificuldade de aceitar onde eu queria estar, mas não sendo hipócrita. Entende? Porque hoje, que depois a gente pode entrar também nessa parte do digital, né? Que é muito fácil você ser alguém que você não é. Sim. E algo assim quando eu comecei a conviver com pessoas, com clientes que têm uma posição diferenciada, né? Com clientes, muito arquiteto, que foi totalmente diferente. Quando eu tinha GB Acessórios, não tinha café, eu falava assim, Marceneiro, vai lá, faz o café lá. Copinho de plástico, bem simples, porque Simprão. pra mim era normal. Sim. Era isso que atingia aquele público. O perfil de cliente ideal era aquilo lá. Claro. Aí mudou completamente. Então, assim, Foi pra uma primeiro classe veio A. aquela pancada na minha cabeça. Putz, agora a gente tem uma boutique de iluminação, a gente tem as melhores marcas do Brasil e do mundo. Então mudou completamente. Mas Tu não que tem eu nem faço? roupa pra ir trabalhar. Não tinha, eu troquei tudo. Aí, minha referência, o que era sempre? Meu primo. Porque ele já estava nesse ramo fazia 8 anos, 9 anos. Ele já tinha Como ele se papo. comportava, como que ele agia em certas, né? Muitas coisas eu não concordava, mas é porque eu vivia numa maneira diferente. E até hoje a gente acho que a beleza da sociedade é o complemento, né? Não é a concordância em tudo. Sim. Sim. Mas os valores têm que ser iguais, parecidos pelo menos. E nesse processo aí, eu mudei muito. Teve várias coisas que eu mudava no longo do caminho, que ele falava assim, primo, eu não queria falar nada, mas graças a Deus você mudou tuas roupas. Acertou isso. Graças a Deus. Ah, que legal. Pessoal, eu Ele- ficava me segurando Pra para não respeitar teu Respeitando teu- processo. Exato, Tal, legal. Mas pro negócio ao todo, isso aí é imprescindível, né? Você tem que mudar o jeito que você fala, tua postura perante uma conversa, né? Principalmente a mesa. A mesa, cara, troquei completamente. Minha mesa de amigos, mesa de quem eu conversava, mesa de quem eu compartilhava as coisas. Porque hoje eu vejo assim, as pessoas eles vivem no mundo da lua. Tipo, eu quero isso aqui, mas eu não quero sair daqui. Sim. Entendeu? Eu quero continuar com essas amizades que só fala de porcaria, mas eu quero acessar esse pessoal aqui. O que eu faço? Cara, tem como, isso aqui tá te esquece. levando pra onde? Não adianta. Isso é fruto do meio, né? Fruto do meio. Então, a gente sempre escutava falar, não, é bonito na prática, né? Na teoria. Na teoria. Mas na prática é mais difícil você conseguir libertar. Então foi uma decisão, foi uma porrada na cabeça que eu tive que, né? Aí eu comecei desde o início. Aí fiz consultoria com o David, o David Mariano, ele faz consultoria, sim. gente fina pra caramba. Então minhas sopas, troquei todas, completamente todas. Aí eu compro no David e no William da Risari, moda masculina ali. Então tive que mudar, fiz visagismo no meu cabelo. Começou a era fazer barra na diferente. calça. Comecei a fazer barra na calça. Daqui a pouco eu viro corretor também. Tô brincando, galera. Mas eu chamei corretor. Mas, cara, mas é louco assim, porque, tipo, eu ainda tenho um perfil muito startupeiro, assim, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que passar por essa mudança também. Mas né, nós somos uma startup, uma empresa de tech, então... É outra vibe. eu posso diferente. relaxar quanto a isso, embora eu entenda que em algum momento talvez eu vá sentar em mesas que eu não posso ir de calça jeans e tênis, né? Mas, tipo, cara, pro homem, Amanda vai achar um absurdo, mas pro homem levar uma roupa na costureira pra ajustar, É um cara, parte. é 1 em 10. Tô falando mentira ou não? Não. Cara, pro cara mandar fazer a barra da calça, que, tipo, se levar hoje, amanhã tá pronto, custa R$25. É um absurdo. Porra, já é um trampo do caramba, né? Por isso que tem que levar uma porrada na cabeça, senão... Então, assim, você passou por esse processo, tipo, cara, roupa muito. sob medida, tal, Cara, eu fiz a harmonização facial. Eu fui deu um tapa no visual. Você Por sempre aí. foi um cara bonitão, Doutora velho. Emily me ajudou bastante, assim, a trazer um pouco de coerência do que eu estava vivendo, né? Então eu fiz o visagismo no cabelo, barba, e, cara, aí não adianta. Procedimento, cara, você tem que... Porque, Investir, né? Sempre É um que eu investimento. vejo, sempre que eu vejo, onde você chega, a tua imagem fala muito antes que você abra a boca. Chega primeiro. Não adianta.
Então, a maneira que você... Não só o que você está vestido, a maneira que você está, mas a maneira que você porta também. Sim. Porque a gente vê... Tem pessoas que eu falo, não entendo como que tá. E pode ser daquele caso que a gente conversou. A pessoa já começou com tudo na mão. Já saiu com 1 milhão na conta, é Não tem que fácil, se né? preocupar, Isso, não tem que se preocupar. Mas é uma adaptação contínua. Não adianta. Hoje estou sentado nessa mesa, eu tenho que ser parecido com essa mesa. Agora eu quero chegar nessa mesa, eu tenho que ser parecido com essa mesa. Tem que ser meio camaleão, né? Não, como o comércio é assim, né? Não adianta. Lógico, não ferindo os teus princípios. Lógico. Mas, né, tem que... Eu gosto muito... E a gente conversa muito, a Amanda também, é um tema que a Amanda gosta, a gente troca ideia com isso. Não é um tema que dá para trocar ideia com todo mundo, mas em relação a atrair as coisas, né? O quanto você atrai, e eu acho que o que você fala é justamente, eu preciso ser antes... De ser propriamente dito. De realmente estar lá, me sentir assim, né? Você tem que se sentir assim. E esses dias, olha que louco, vou compartilhar isso com vocês. Esses dias, um vídeo me pegou. De uma menina, eu não sei quem é, uma mulher, né? Ela falou, eu sempre vi aqui falar que você tem que se sentir o que você quer ser, como você quer ser. Poxa, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ser multimilionário, então eu tenho que me sentir multimilionário. Eu falei, gente, como é que eu me sinto multimilionário se Com R$10 na se eu conta. tô escolhendo onde é que eu vou investir, se eu compro a caneca ou se eu mando fazer o brinde e tal, né? E aí... ela falou uma coisa que foi uma virada de chave na minha cabeça, que é o seguinte, se eu fosse um multimilionário, como eu agiria agora, nessa situação? Eu falei, puta, isso eu consigo fazer. Isso eu consigo fazer. Cara, se eu fosse o cara que eu quero ser, se eu já fosse, né, um empresário de sucesso, multimilionário, gerando muitos negócios e tal, como que eu reagiria nessa situação? Qual que seria a minha decisão? Como que eu tomaria essa decisão? E aí ali começou a fazer mais sentido para mim e eu tenho feito esse exercício, né? Até mesmo às vezes de deixar algumas pessoas para trás. Entendeu? De falar, cara... Muitas, né? Muitas. Né? Um pouco eu acho que é um processo natural. Acaba que é um processo natural, as pessoas se afastam de você porque você fica chato. Sim. Né? Falo, tem coisa que você não ignora mais, você não consegue. Exato. Fica apurado. Aí você... Mas eu deixava quieto, mas ó... Você começa a falar, velho. Você começa a falar e tem... Eu falava isso pra Amanda logo que ela começou a trabalhar com a gente ali. Chega um ponto que você quer corrigir todo mundo... E aí vai chegar um ponto que você meio que... foda-se. Tá, irmão. Essa pessoa não está pronta ainda para o que eu já estou sentindo, né? As pessoas também precisam estar no momento delas. Às vezes a gente tem esse estalo, essa virada de chave, mas a galera ainda não está no mesmo patamar. Então o grande segredo, eu acho, meio disso, é o processo. Porque aí eu me sinto assim, eu quero ser assim. Justo. Mas eu tô capaz de pagar esse processo? Entende? Tudo tem um processo definido. Bom, tem um cara que o processo da vida dele foi 90% da vida dele para ele cumprir o teu propósito em 10%. Sabe quem é esse cara? Jesus Cristo. Verdade. O processo durou 30 anos para ele exercer seu ministério em 3 anos. 3 anos, né? E sabe quanto tempo os apóstolos levaram? Muito menos que isso. Porque o que eu sempre falo assim, o nosso processo, o propósito desse processo é a gente ajudar pessoas a não se lascar tanto no processo. Eu falo que é a parte de semear para você receber, em tudo. Então, quanto mais eu trabalhar hoje, quanto mais eu estudar hoje, quanto mais eu me preparar, que o meu funcionário, que o meu colaborador, eles precisam se preparar bem menos, porque eu vou dar muito mais mastigado para ele. Já pronto. Eu vou acelerar o processo. Então, o que eu sempre acho assim, nós temos que ser aceleradores de processo, mas para isso a pessoa tem que querer. Não adianta eu levar uma martelada na cabeça, ver que tem como eu fazer, só que eu não respeitar o processo. Porque o processo é assim. Eu tive a palavra de Deus confirmada, da São Lucas. A gente teve tudo ao nosso favor. De repente, a gente entrou no acelerador empresarial lá do Marcos Marques. Que foi uma cacetada também. Vários processos já estavam definidos, algumas coisas a gente fez. Mas, assim, uma pessoa que não entende isso, ele vai assim, acabei isso aqui, vou colocar os negócios, minha empresa vai duplicar faturamento, vai fazer isso, vai fazer. Comigo aqui foi ao contrário. Deus está limpando as coisas internas para depois a gente crescer. Então, se você não enxergar isso como um processo de evolução, aí vai entrar o quê?
você vai ficar triste, você Em não vai dúvida. conseguir, não dá. Desanima antes, né? Desanima. Então isso é um processo também. Até às vezes para você dar uma segurada e organizar, faz parte do processo. O processo, quem disse que o processo é sempre crescendo? Você cresce, organiza. Cresce, organiza. Esse é o processo. E a parte da organização, às vezes, dura um pouquinho, né? Eles uma chibataram um lapada. pouquinho. Lá quando você teve 2 tentativas de empreender que não deram certo na hora, né? E para mim é muito claro, eu sempre costumo dizer que a gente só consegue unir os pontos olhando para trás. Tipo, putz, se isso aqui não tivesse acontecido, eu não tinha vindo para cá. Se eu não tivesse vindo para cá, eu não tava aqui. E aí hoje eu consigo enxergar, mas lá atrás eu só reclamava e ficava com raiva, Sim. né? Porque eu também tive as minhas quedas. Depois dessas quedas, que aí você, mesmo assim, já tinha sido picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Falou, cara, não, eu quero o meu negócio, mais cedo ou mais tarde, eu vou voltar, eu vou montar o meu negócio. Teve gente que falou, Gustavo, sossega o facho, Ah, sim. respira. agora que as coisas estão indo bem, eu te falo porque eu já ouvi bastante isso, Sim, sabe? sim, Ô, sossega o facho. Sim. Deixa como tá. Bastante. 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 E- Principalmente na entrada da Sanlux, porque imagina, eu tenho 36, eu tinha 32 indo por 33 anos. Então tudo que eu fiz na minha vida até os 36 anos, em questão de nicho, eu joguei para trás. Eu comecei tudo de novo, mais uma vez, e novamente. Zero, Reaproveitou Do pouco. zero. O que eu aproveitei mais? Foi meu network que eu tinha e minha maneira de me conectar com as pessoas, né? Mas em questão de produtos, cara, eu tive que aprender o que era uma lâmpada de Croica. Eu tive que aprender tudo novamente. Então, assim, todo mundo olhava e falava, cara, você tá maluco, velho. Tem uma engenharia naquilo lá, né? Meu Deus. Uma lâmpada tem mais de 20 diferenciações nela que você tem que saber qual que você vai usar para esse ambiente. Então, para mim, foi tudo do zero. Foi tudo zero. Agora, você começar com 32, 33 anos, algo que para você começar, você tem que dar tudo que você tem. Eu fechei minha empresa, saí da representada. Eu simplesmente peguei tudo isso aqui que eu fiz, vou jogar aqui agora. All-in. Vou testar all-in. Então, não tem como dar errado. Mas para eu fazer isso, eu tive uma palavra de Deus. Eu não joguei porque eu achei bonito, achei interessante, achei legal. Né? Então, toda vez que acontece alguma coisa que eu fico abalado, eu lembro dessa palavra. Que Paulo sempre fala, né? Vamos lembrar aquilo que nos dá esperança. Então, essa palavra vem no meu coração. Falou, Jesus, você se vira aí agora. Você falou que eu podia. Joga nas me minhas prepara. costas, me ajuda. Mas a São Lux chega, o Gustavo já tem uma musculatura empresarial, já tem uma bagagem, né? Não é Sim. e já tá meio calejadão, já sabe. Bom, tem sim, que olhar isso aqui, tem que olhar aquilo ali, não posso vacilar aqui. Então, assim, eu sempre falo assim que, cara, você vai começar um negócio, você tem que estudar esse negócio. Por que deu errado? Porque sempre eu fui levando. Abriu essa oportunidade, vai. Essa oportunidade. Mas tudo que eu fazia, eu dava o meu melhor. Sempre dei o meu melhor. Na minha cabeça. Sim. Né? Porque hoje o melhor eu já vejo com outros olhos, né? Não é só você fazer. Você ser Mas o melhor na em fazer. época você Estudar. deu o seu melhor dentro da Claro, situação que você imagina. estava, né? Dentro do Isso. seu Deu tudo que tinha. conhecimento. Dentro do meu conhecimento. E, Agora, e nesse diferente. início ali, eu queria entender toda essa parte, porque a Sanlux é mais voltada para um design, né? Não é só você comprar uma lâmpada, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem organizado. Isso tudo era centrado só em você quando abriu essa unidade aqui em Cascavel? Era você que fazia essa parte? Não, porque eu estava ainda em aprendizado, né? Mas eu fiz uma imersão em São Paulo. Aí, a primeira coisa, a gente contratou um funcionário que ele já vinha de outra loja. Eu sempre falo assim, é difícil a gente contratar pessoas que estão com um currículo só. Sempre pessoas boas vão estar empregadas, a maioria das vezes. Sim. Ou você pegar o time ali, que saiu agora por causa de algum problema, mas isso é difícil. Então, desde o início, eu sempre recorria para essa pessoa que entendia tudo. Então, eu não sabia nada, eu ia aprendendo. Só que com o passar do tempo, eu tenho uma facilidade de aprender. Então, eu sou focado. Então, eu não sei isso aqui, eu vou fuçar, eu vou ler, Vou descobrir. Vou descobrir. E daí foi muito simples. E o start, assim mesmo, que eu falei, cara, isso aqui é que eu quero para minha vida. Foi quando eu vi a diferença que dá na vida das pessoas e a gente iluminando o sonho das pessoas. Que é o Isso slogan, né? A gente, tipo, a nossa visão, a nossa missão, então isso é muito legal. A gente gera qualidade de vida iluminando sonhos. Então isso aí
o processo com o arquiteto, a preocupação de pegar e compatibilizar todas as coisas, para você evitar as dores de cabeça em obra. Eu reformei meu sobrado faz 2 anos e pouco. Meu Deus, terrível. Por falta de alguém ali gerindo, alguém ajudando, Que sabe? entende, É estressante, É né? estressante demais. E morando em casa ainda. Cara, foi terrível. Sujeira, a esposa Então, aí, enlouquecida. vivia na Ritalina. Ritalina não. No Rivotril. Rivotril. Ritalina é ao contrário, né? O chazinho de Nesse camomila. caso. Mas aí foi tudo certinho. A gente foi pegando aqui, dali, aí a gente formou um time, aí tem algumas trocas, né, algumas atitudes. Só que agora a gente está batendo muito em algo que eu não tinha, né, conhecimento na época, cultura empresarial. Que é onde a gente bate. Reunião, liderança, comunicação principalmente, né? A comunicação eu vejo que falha muito. Tem um amigo meu que tem várias empresas. O ruído de comunicação É terrível. terrível, ele acaba com qualquer equipe. Então a gente está batendo muito nisso, e isso é um estudo que é para sempre, né? Sim. Sempre vai atualizando. Vocês estão com quantos funcionários atualmente? Hoje, atualmente, está com 47. A gente está com a unidade de Cascavel, Foz do Iguaçu, São José do Rio Preto, aí tem a matriz em São José do Rio Preto, que lá tem o CD também, né? O centro de distribuição. Aham. Nós abrimos agora em Santos e estamos com um projeto aí de finalizar em Alphaville também. Caramba. A gente teve que segurar, porque ano passado a gente abriu em mais outras 2 lojas, que o nosso intuito era querer ir para Balneário, né? Você Aham. falou. Eu quero cuidar de pertinho de lá daí. Aí vai mudar pra Pra dar lá. uma desculpa, né? Pra estar ali na praia. Mas aí, justamente pelo processo, né? A gente precisa organizar, a gente deu uma segurada. Claro. Agora São Paulo tá indo lá, que quem cuida de São Paulo é meu primo. Eu fico mais no Paraná, né? Aí ele fica mais em São Paulo. Como é que é o nome do teu primo, cara? Samuel. O Samuel. Samuel de Castro. Você... Amanda... Não, pode tocar. ficando curioso. Mas o dia que eu fui lá na São Lux, no teu escritório, você estava me ensinando sobre networking. Eu queria que você... Eu te ensinando? Ô louco. Tá louco? Trazendo um monte de coisa, eu saí de lá cheio de anotação. Mas, cara, compartilha aqui pra galera um pouco que você comentou comigo do peso que você dá pro networking no negócio, né? A importância e como você trabalha isso de forma intencional. Porque A maioria das pessoas, fantástico. eles pegam o network como assim, eu vou chegar ali para pegar, né? Eu vou absorver alguma coisa de alguém. E na verdade, a verdade do network que é, você vai para você se doar, né? Que eu acho que o maior ponto do network é a reciprocidade. Você vai, cara, eu tenho isso aqui para te ajudar, tal. Às vezes não faz sentido a pessoa que você quer se conectar. Mas, assim, o grande, que é o que eu uso bastante na minha vida, cara, se eu quero conectar com a pessoa X, e vai ser difícil conectar com essa pessoa X, quem que é a minha ponte entre ela? É o Y? Eu vou me conectar com a Y. Entende? Devagarzinho. Um exemplo, tem, tipo assim, tem alguns arquitetos que eles são mais antigos na cidade, que a gente conversa já tem uma boa comunicação, só que tem alguns que são mais difíceis. O que a gente faz? Eu me conecto com o cliente do arquiteto. Entende? Entendi. Faço amizade com o arquiteto, com o cliente. Com o cliente. E ele faz a ponte. E ele faz a ponte. Então, tipo assim, você não precisa que ele vá e fale alguma coisa, só dele não falar mal. E quando entrar no assunto, ele fala, cara, esse cara é massa. Esse cara resolveu minha vida, esse cara fez isso, aquilo. Então, esse cara me conectou com esse. Tem vários clientes que a gente conversa, geralmente os nossos clientes são empresários. Então, eu sempre tento buscar antes, né? Eu faço o briefing ali dele e tento levantar quem ele conhece, quem eu conheço, o que ele está fazendo. Aí na conversa ali, eu faço muita pergunta antes de conversar sobre o assunto fechamento. Então, nesse quesito, eu não tenho eletricista. Então, eletricista de confiança. Eu não tenho gesseiro. O gesseiro está aqui. Reciprocidade. Claro. Esse é o network. Vai Isso aí pontos. resolve vida, né? Daqui a pouco, cara, eu vi que tem um amigo meu e tal. Ele se sente que deve para você. Sim. Lógico que você não faz com a intenção disso. Você faz com a intenção de você criar vínculo. Se tornar importante para aquela pessoa, né? É troca. O comércio no mundo é troca. Você se torna importante, Você né? se torna importante. Você é importante para esse cara. E no final das contas, você vai agregar e eu vou agregar e acabou. Então isso aí começou, aí a gente teve essa oportunidade, né? O Samuel negociou lá a parte do acelerador empresarial, que hoje eu falo assim, quem tem empresa acima de 10 funcionários, 8 funcionários, tem que fazer, que é assim, é importantíssimo. Para nós foi maravilhoso. Abre os olhos assim, o Marcos está louco, cara.
A didática dele, Ele até é você fera, aprende né? muito, o jeito que ele fala, o jeito que ele expõe, é muito legal. Ele é fera. E nisso aí, ó, pra você ter uma noção, nós estávamos fazendo o acelerador empresarial, que é voltado para empresários mesmo. Aí eu fiz o comercial, que é para gestores, e fiz o marketing digital, que daí eu comecei Acelerar o marketing digital na minha social. pessoa física, né? Então, no empresarial, do meu lado, tinha o dono de uma madeireira em Mato Grosso com 500 e poucos funcionários. Conversando, ele estava na parte da iluminação da casa dele. Puxa. Eu fechei lá a iluminação da casa dele. Nossa. Já pagou, Já pagou a imersão. Você entende? Entregou, ficou feliz da vida, arrumamos uns pontos, porque a gente tem essa visão técnica, né? Porque às vezes precisa de algum ajuste ou outro. Mas assim, aí já conheci ele, daqui a pouco ele já vai passar outro cliente de lá, de Mato Grosso, que eu não atendo, e vai indo. A Sanlux tem alguns... eu não sei se a Amanda vai puxar alguns cases de sucesso pelo Brasil. Era alguns essa que eu ia puxar alguns agora. podem ser falados, outros não. Então, mano, se puder botar ele nessa saia justa aí. Não, eu ia exatamente fazer esse gancho com o networking, porque você chegou a grandes nomes, né? A gente Sim. tem um exemplo aí do primo rico, né? De toda a casa. E foi assim, através de um networking? Foi. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, a gente sempre, nossa porta aberta foi muito ali o acelerador, né? Porque o acelerador, assim, não é um preço barato. Então, quem está ali é que realmente se preocupa com a empresa e quer investir nisso, né? São pessoas muito sêniores, assim, sérias. E lá nós conhecemos muitos empresários, né? Aí Deus deu a graça de a gente estar no grupo Giants, que é um grupo de mentoria dentro do acelerador. E lá tem grandes nomes. Lá, assim, Aí é só cobra É criada. outro nível. Só os fera. Tipo assim, é o nosso objetivo de sentar numa mesa. Entende? Pra você ter uma ideia. E aí a gente começou a conhecer. A gente já fez obras com grandes nomes, né? Cuiabano Lima, a gente finalizou agora. Cuiabano. A casa dele ficou sensacional. Até ele mandou uma mensagem que pra mim eu coloquei esses dias no Instagram. Cara, Que, eu vi. ele é acessível demais, gente fina demais. Imagina a rede Ele dele. disse que você parece Gustavo Lima, não foi? Não Ele foi falou uma- que do meu nome e tal, mas deu uma zoeira. Deixa ele. Que louco. Então, imagina a rede que esse cara não tem, Nossa, sim. de cantores e tal, de sucesso, né? Mas assim, o grande start, o que foi? Ele sonhava com aquela casa daquele jeito. A gente entregou e ficou perfeitamente, ele ficou Do feliz. jeito. Até eu estava conversando com meu primo ontem, quando ele entregou a casa, ele chorou. Falou, cara, é o Imagino. brilho que eu queria, igual quando eu chego numa arena aqui, eu brilho lá. E isso que eu queria que a minha residência representasse isso e vocês conseguiram. Então, assim, Que eu cheguei legal. aqui, então é bonito isso aí. Então, através disso aí, nós fizemos o grupo acelerador mesmo, do Marcos Marques, são 5.000 metros quadrados em Alphaville. Nós fizemos toda a iluminação, nós fizemos o projeto luminotécnico, porque lá eles vendem encantamento. Então, o encantamento é o principal arma que, assim, o dia que a gente foi lá, cara, foi assim... Primeiro dia eu já falei, estou sentindo que já está pago esse curso. No primeiro dia que só falou de cultura empresarial. Então aí veio vários, né? Até o Marcos Marques, ele é sócio do Wendel Carvalho. Então eles têm muitos nomes ali, muito ligado a eles. Cara, você tá próximo desses caras. Muito. Então, como eu tô mais no Paraná, eu não consegui ainda contato lá. Mas o meu primo, ele... Daqui a pouco você vai Macaco sentar numa velho, mesa e esses daqui a caras vão pouco estar do tamo lado. junto, né? Bem tranquilo isso aí. Que doideira. Aí nós chegamos, né, nesse problema grande que Nossa, estava tendo na difícil. casa da Maíra lá. Ela teve problema na parte comercial e na casa dela, quando foi comprado, aquela do Neymar, que pagou 40 milhões na casa. Aí o Marcos nos conectou com o Thiago, porque, vocês resolveram o nosso problema. A dor que a gente nem imaginava que tinha. Vocês já resolveram. Confiança. Agora, confiança, Caramba. confiabilidade. Então isso é respeito no trabalho. E é uma responsa também, Uma né? responsabilidade, porque não envolve só ela, né? Ela tem um público muito grande. O Thiago, meu Deus. Sim. Gente Imagina, finíssima, dois gente gigantes, finíssimas. Então ali nós estamos dando uma atenção bem legal, sabe? É o que a gente sempre faz, né? Mas ali a gente está dando bem especial justamente por causa desse público que abrange Sim, todo pô, esse é uma contexto. vitrine tanta, né? Isso. Total. E assim, tá ficando bem legal, né? Então a gente já fez também obras com o Bruno Avelar, que ele é o rei do network. Que esse daí, eu já escutei acho que quase todos os podcasts deles. Até tem um bem especial com o Marcos Marques, que eu estava escutando semana passada, que eu tenho mania de treinar na academia, escutando Ouvindo. podcast, ou debate bíblico, que eu gosto bastante, então eu vou ali. Então o network é assim, fundamental para... O Marcos tem ele tem um podcast. Pode acelerar. Pode acelerar, verdade. Tem vários... Eu já assisti alguns episódios dele já. E são interações, né? Então,
Sim, eu gosto bastante. E não para por aí, né? Cada vez a gente... Que loucura, mano. Quando que o Gustavo lá no Family imaginou que ia estar nesse métier, cara? Sim. Né? Nesse ciclo, ou próximo desse ciclo. Que doideira, né, velho? É mudança de mentalidade, né? Naquela época eu nem pensava em nada. Eu nem almejava isso. Porque eu vivia numa mente totalmente dispersa da minha realidade hoje, né? Então hoje, assim, nós estamos no processo, mas eu tenho definido onde eu quero chegar. Com quem eu quero me conectar, né? Quais valores que eu quero agregar para o meu time, quantas pessoas ainda eu quero ter no time, quantas unidades nós pretendemos ter, né, até daqui 5 anos, qual o faturamento que nós queremos chegar. Então, quando você coloca uma meta palpável, né, é difícil, super difícil. Mas você tem para onde olhar, você tem né? pra onde olhar, Porque às vezes a gente faz, mas por que eu tô fazendo? Aonde eu quero chegar? O que eu quero? Quando você define uma meta fixa, que você consegue visualizar, te dá aquele pique até, né? Você consegue organizar, né? Você cria várias metas para você chegar na meta principal. E uma coisa que eu peguei para minha vida, assim, quanto maior sua motivação, motivo para você fazer isso, mais simples fica a caminhada. Então eu preciso trabalhar no meu motivo. Qual que é o meu motivo? Eu tenho um motivo claro? Eu quero fazer isso, isso, isso. Cara, isso aqui é muito massa. Eu preciso, então, fazer acontecer. Então, se eu acordar às 5 horas da manhã, já não fica mais tão difícil. Se eu for dormir meia-noite, não fica mais tão difícil. Se eu acordar 2 horas da manhã com insight aqui, já anoto no meu celular, não é tão difícil. Se eu anotar, vou fazer um Reels lá. Então, depende tudo do meu motivo. Não adianta. Porque é o motivo que fala, motivação, né? Motivo para ação. Só que para isso, para essa caminhada, esse processo, entra a disciplina. Que você precisa ser metódico. Então, ainda estou aprendendo. E é difícil, né? É difícil demais. Estou aprendendo muito. Sim, melhorei 1000% que eu era. Mas eu tenho que melhorar muito. É uma reviravolta, né, cara? Cara, pegando esse gancho, você é um cara muito espiritualizado. E eu acho que essa é outra seara que precisa ser trabalhado, né? Além do conhecimento técnico, né? Além do livro, da imersão, do curso. Espiritualmente, você tem que estar fortalecido, assim, e você, a sua família, com os seus pais, isso veio de berço, cara. O quanto isso é importante, assim, como que isso entra na tua rotina de empresário? Na verdade, isso aí, ele tem que... Na verdade, assim, todo o processo e a finalidade disso volta pro motivo principal. Então, o que eu quero ser? Eu quero ser um empresário, por quê? Eu quero ser um abençoador. Abençoador. Quem está no meu time vai ter que vender bem, vai ganhar bem pra caramba, vai abençoar mais famílias. Eu faço outra loja lá, eu tenho mais 10, 15 funcionários, mais 5 funcionários. Então, eu acho que o maior motivo de tudo isso, além de estar baseado na palavra de Deus, né? Porque a gente, assim, o que nos molda e o que nos deixa na linha, eu acho que é quando você tem uma força maior te guiando, sabe? Para mim é Deus, porque eu consigo ver perfeitamente dentro da palavra dele quais são os limites, quais são as limitações. Entendi. Então, quando eu agrego isso, que Deus eu conheço? Eu conheço Deus que está escrito aqui na Bíblia. Porque tem muita gente que fala hoje, é por Deus. Mas que Deus? Você não conhece que Deus quer. Se eu vou dar uma camiseta para você, que time que você torce? Colorado, né? No Inter. No Inter. Se eu te dar uma camiseta do Palmeiras, é um presente? Eu tô te dando de coração lindo. Você vai gostar? Mesma maneira que eu te desse do Inter? Não, né? Se eu conheço você, eu vou te dar uma do Inter. A satisfação é outra, né? Então, como que eu falo que eu conheço Deus, que eu faço as coisas por Ele e tal, se eu não conheço? E como que eu vou conhecer? Através da palavra de Deus. Então, por isso que eu medito bastante, eu vejo bastante podcast sobre isso, eu vejo bastante debate. Eu estudo mais hoje que eu não concordo, para ver se minhas convicções estão realmente corretas. Então, eu sempre faço isso. Então, eu sempre olho... O outro lado. Olha, eu não vou escutar o que eu já concordo. Entendeu? Beleza. Como que é a visão dessa pessoa? Então Deus entra nisso. Aí entra o Clube da Prosperidade também, que a gente participa. Eu, devido a umas demandas de quinta-feira agora, nas últimas semanas, não consegui. Mas é um grupo assim bem legal, que a gente trata sobre a Bíblia, né? E nisso vem bastante, assim, bastante conteúdo entre nós ali. Porque a gente fala, sempre alguém leva uma palavra breve, 5 minutinhos, e as pessoas vão dando testemunho. Aconteceu isso na minha empresa, aconteceu isso em casa, aconteceu isso e tal. Então isso é muito legal, porque são vários empresários, né,
que começa às 6h50 e vai até umas 8h30. Então sempre tem louvor, lá, falando da Bíblia, né? Então isso aí, e sempre tem alguém que no começo a gente fala assim, o que é Clube da Prosperidade para você e para você? Tal. Sempre tem alguém que fala. Na minha vez, quando eu cheguei, eu falei, cara, para mim eu vejo assim, o Clube da Prosperidade são vários empresários que viveram várias histórias, que entendem de várias coisas. Então aqui é um baú que está aberto, cheio de tesouro. Legal. Vai de você puxar, porque você precisa. Não adianta você falar um monte de coisa para mim e eu pegar, beleza, nossa, legal, hein? Isso aí, não. Eu vou anotar eu vou anotar. Irmão, deixa eu carregar isso aqui para casa. O que significa isso? Entendeu? Será que esse processo está certo? Vamos estudar esse processo. Então, para mim, Deus é a base de tudo. Ele que nos fortalece, ele que nos guia. Quando a gente está mal, Ele lembra você que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, assim, cara, Deus para nós, assim, e graças a Deus, que meu primo também é bem cristão, né, a gente tem esse colapso entre eu e um colapso positivo, né, que a gente tem divergências bíblicas, mas é maravilhoso isso, porque um vai completar o outro. Sim. É ruim quando todo mundo... porque estão discutindo coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Não, e que legal essa sua fala de estudar o que eu vou contra, o que a minha opinião vai contra. Porque realmente, às vezes, a gente está focando só no que eu já concordo. Tipo, é mais fácil, né? Dói menos você olhar só para as coisas que você já compactua. Mas quando você olha para o que você não concorda e você quer entender, por que eu não concordo com isso? Será que essa pessoa talvez não tenha um ponto? Legal, acho que eu vou começar a fazer isso. Não, meu ponto, eu sou bem crítico para algumas coisas por causa disso. Já tocava em algumas igrejas que eu tive problema como pastor por pregar algo que a Bíblia falava, na minha opinião, que era contra. Aí chegava no final, eu falei, pastor, você falou isso e tal. Será que tá certo? Aqui você ia lá? Aqui tá diferente. Só eu e ele, né? Sim. Claro. Então eu sempre fui crítico. Então para tudo hoje eu faço isso. Que legal. Até hoje eu tô com tem um amigo meu que ele é católico e a gente diverge várias coisas em relação à palavra. E pensa na delícia. Porque ele se diverte também fazendo isso. Então a gente vê o contraponto. Claro. É muito mais gostoso você pegar um contraponto e pensar se realmente está correto ou não, do que você ficar ali, rematando algo que você já sabe. Então... eu faço isso com política, cara. Eu faço isso com política. Também. Acho que para todos os assuntos, né? Eu tenho meu posicionamento e eu normalmente eu gosto de olhar eu nem vou perguntar o outro lado. A gente eu sou um cara de direita. Então vou perguntar. Eu sou um cara de direita. Mas eu costumo olhar e eu tenho, assim, próximos pessoas que são de esquerda. E eu aprendi a isso, sabe? Olhar o outro lado. Empatia, né? Mas qual que é... Por que ele tá falando dessa forma? E tipo assim... Eu já vi casos em que os melhores momentos daquela pessoa foi durante aquele governo. Então, para ele é positivo, entendeu? E saber respeitar isso, eu acho que faz parte da democracia que a gente vive, né? Saber respeitar a opinião do outro e tá tudo certo. Né? E segue o baile. Meu irmão, agora a gente já falou da espiritualidade, a gente não falou da música ainda. O Fábio tá aqui, o Fábio lembrou. Ele trouxe até um violão. Tá escondido. Eu sou fora. A gente não falou quem era o convidado, senão ele já tinha te esperado. Eu estive lá na São Lux, cara. Já faz tempo, acho que faz um mês já, né? Acho que faz um mês, cara. Acho que faz um mês. Eu fui lá e eu fiquei impressionado com o playbook dos processos de vocês, principalmente o comercial. E você veio da marcenaria, né? Como você mesmo falou, cara, um outro ambiente, uma outra rotina. Como que foi, cara, essa adaptação e de entender, poxa, isso aqui precisa ser feito, ou então eu sei muito pouco. Teve um momento que você parou e falou, caraca, bicho, eu preciso estudar muito. Esse daí foi um dos primeiros divergências que eu tive com meu primo, porque ele é muito metódico. Então, tudo bem certinho, correto, tudo com passo a passo. Eu sou aquele sanguinário mesmo. Já vou... pra que fazer isso? Faz isso aqui, faz isso aqui. Aí eu fiz algumas contratações no começo que deram erradas. Aí eu falei, cara, acho que... Vamos seguir a folhinha. Aí eu comecei a apanhar um pouquinho no início, sabe? Mas, logicamente, bem mais aberto do que eu nunca fui, né? Calejado, e eu vejo que esses processos, cara, isso só vem para contribuir demais. Que eu vejo assim, eu errei as 2 empresas que eu tive, e vejo que muitas pessoas erram também, porque
Aquilo ali é a base de uma cultura, né? É a base dos processos. A pessoa vai entrar aqui. Como que ela vai entrar? Né? Qual que é o passo a passo para ela aprender? Então é tudo muito empurrado com a barriga hoje. Tem vários empresários que vão lá na loja, que eu mostro para eles o playbook, empresas muito maior que a nossa. Cara, que eu legal. tenho certeza eu nunca disso. Vi isso. Claro, certeza Não sabe disso. nem o que Eu é. falei isso para você Nunca aquele vi dia. isso. Falei isso para você. São coisas simples. É os processos só escritos, né? O que faz adesão ali à tua empresa. Não é algo jogado, né? Deus dará. Mas eu acho que isso aí vem minimizar demais, velho. Minimizar demais, porque eu acho que hoje a gente trabalha como? Minimizando as dores da empresa, dos nossos clientes, né? Dos nossos arquitetos, porque hoje, assim, o nosso perfil de cliente ideal está mais voltado para o arquiteto, né? Só que as dores estão na obra. Então, foi 12 anos se preparando. Então, a gente tem vários processos dentro da empresa também, não só contratação e permanência, mas também na obra. Um exemplo, eu fiz uma venda para sua casa, né? Eu tenho compatibilização de projeto com o arquiteto, tenho compatibilização de projeto na obra, ver se os pontos estão tudo corretos, se vai estar tudo certinho, se é alvenaria, se é gesso, que tipo de gesso, porque cada produto é uma maneira diferente. Antes de sair, lá na nosso CD, tem 3 conferências, ele tem ambientações. Então, se tua casa tem 20 ambientes, vai 20 caixinhas, escrito qual ambiente que é. Todas as vendas, nós refazemos o projeto de iluminação, que geralmente custa de 5 a 10 mil reais, nós damos de brinde para o cliente. Por quê? Se o cliente comprou um spot que tem 10 centímetros, só que no projeto está spot de 15, que veio do arquiteto. Mas aí ele decidiu na hora o mais minimalista. Então o GC lá, para ele ficar bem coerente, as legendas, então vai tudo muito pipocado. Fora isso, quando é um projeto de alto escalão, mais de complexidade, nós fazemos reuniões com o eletricista, com o GC, a gente compatibiliza tudo. Por quê? Chega na obra, a gente precisa de terceirizados. A gente não faz instalação. Tem que estar todo mundo alinhado. Então tem que estar todo mundo alinhado. Geralmente não estão. Então chega lá, chega na dor final, lasca isso. Então, mesma referência para isso, a gente traz para a empresa. Então, se eu contratar alguém que já não tem muito a ver com os valores da empresa, já não faz sentido, porque eu vou ter problema. E uma pessoa que não está alinhada com os valores da empresa, esquece, vai estragar teu time inteiro, você vai acabar com o teu time. Meu primo me falou uma vez que ele tinha uma equipe, acho que de 9, faz bastante anos já. Tinha uma pessoa que dava problema. E essa pessoa contaminou todo mundo. Ele mandou todo mundo embora. Ficou com mais um. Só ele e o gerente. Imagina, uma empresa que fatura 400 mil, com várias pessoas e trabalhando, mandou todo mundo embora. Deu um shift legal. Normal. Então, por quê? Porque o processo estava no planejamento, né? Então, hoje é bem definido. A gente sempre está alterando, né? Sempre a gente vai modernizando os processos, né? A gente tem muito busca mentoria, a gente sempre tem esse acompanhamento de perto, né? Então, é fundamental para qualquer empresário que está começando ou que já está, né, no segmento, fazer um reset. Fala, cara, vamos colocar no papel, vamos documentar isso aí, né? E tem que documentar, não adianta. Todos os processos que a gente faz, a gente documenta, pega a assinatura de quem está recebendo esse treinamento, né? A gente tem também, acho que eu te falei, né, que a gente tem um contrato de, graças a Deus, faz tempo que eu não faço. Contrato de expectativa. Começou a dar problema, vem aqui, ó, você está fazendo isso, isso e isso, para você melhorar você tem que fazer isso, você concorda comigo? Concordo. Então é o one-on-one que a gente chama, que é o feedback recíproco, né? Beleza, você acha que... Então, beleza, tem 30 dias para melhorar isso. Assina, vai para o passo de contrato. Que isso você gera, né, uma credibilidade. Sim. E a galera tem que falar, espera um retorno, né? Porque é muito difícil, não tem como você saber, né? Você contrata uma pessoa e a gente sempre comenta, né? Que às vezes na entrevista é um leão, aí chega um gatinho. Então você... E geralmente é isso. Tá? Geralmente é isso. Então é difícil até você colocar a pessoa, inserir ela no processo. E às vezes, se não tem isso desenhadinho, bonitinho, não tem nem como tu cobrar. Sim. Isso o Hugo da Viena fala muito, né? E não tem como você cobrar que o seu funcionário venda 1 milhão se você não ensinou ele a vender 1 milhão. Então, tem que partir dos dois lados, né? Sim, sim. E bastante problema que eu vejo é... Eu cobro uma pessoa pelo que eu sei, pelo jeito que eu sou. Eu não tenho empatia de entender do jeito que ela é. É difícil, isso, né? Aí o ruído de comunicação arregaça. Já errei tanto nisso, cara. É difícil. Tanto nisso. Se eles soubessem que você sabe, fosse tão bom quanto você, eles estariam em teu lugar. Exato. Eu já errei tanto nisso, cara. Tanto. De tipo... Fala, cara, mas é tão óbvio. A gente sempre fala isso, né? É óbvio pra quem, irmão? Tem 40 anos nas costas, 30 fazendo isso, irmão. A gente erra bastante, sim. Agora eu erro menos, porque já entendi. Mas
eu juro pra você, eu fiquei de queixo caído quando eu vi os processos de vocês lá, os playbooks. Eu tentei tirar foto, mas não deu. Na Nós próxima eu temos- vou junto, daí Nós você... temos o organograma que é legal, né? O organograma nosso é bem sensacional, certinho. cara. Organizou Sensacional. Cada um tem a foto de como que é o perfil comportamental, do Ai, que que gosta de legal. comer, o que gosta de chocolate, qual é o maior Você não tá sonho, entendendo detalhe. para todo mundo se conhecer, sabe? Eu quero te agradar. Se você gosta de milka, eu não vou te dar um Ferrero Rocher. Cara, que legal. Nossa. Se você tá O fazendo chocolate gostou, aniversário, né? O chocolate gostou. A tua Diogo- comida preferida é pizza. Eu vou te dar um deixa- churrasco? Não, Vou lhe dar bizarro. Que assim. legal. É Nossa, bizarro. parabéns. Interpessoal, né? E é raro, tá? Porque hoje em dia, assim, claro, isso ajuda ali na cultura também, mas o funcionário se sente abraçado. Tipo, poxa, estão se importando Que legal. comigo. E aí, automaticamente, você sente vontade de retribuir isso pela empresa. Eu sou um exemplo muito sólido. Trabalhava num lugar onde eu não era valorizada, não, difícil. Você já se sente, pai, será mesmo que eu tô afim de ir trabalhar hoje? E hoje é uma realidade totalmente diferente. Então, da parte de cá é muito bom e automaticamente da parte de lá vai ser bom também, porque a gente vai retribuir esse processo. Mas eu quero puxar o papo pro seu lado influencer agora. Tentando. Tá difícil. Porque assim, a gente vive ali no escritório uma rotina 15 diária. mil seguidor, tá difícil. Não, por favor, né? E a gente feliz aqui com 800. 830, olha ontem. 800. A TM está com 830. Comemorar, pô. Pô, Chegar no 1000 tem que fazer churrasco. Você falou mil é daqui a do pouco. episódio 10. É verdade. É verdade. Nos 1000 seguidores. Churrasquinho. Churrasco. E aí a gente sorteia uns 5 seguidores. Aí, ó. Seleciona Pra vir os no 5 churrasco, tem melhores que ser de seguidores. cascavel. Seguidor não é tudo, né? A gente vê. Eu faço às vezes Sim. vídeos que, cara, deu agora. Fiz um que deu 2 milhões de visualizações. Ganhei 700 e poucos seguidores. Mas o que eu falei foi meio de rotina ali, cotidiano. Tem vídeos que eu faço que dá 1.200 visualizações, mas eu ganho 30 seguidores. Que ele está interessado no conteúdo que eu estou Sim. colocando, que é empreendedorismo. Não adianta eu ter uma porrada de seguidor Não. E eles que não- engaja. Exato. Só tá ali por, cara... Comodidade. É igual Porque TikTok, tem gente né? que Faz lá. segue Sim. meio que todo mundo, né? Então, às vezes, caem essas pessoas no nosso perfil, mas, tipo, essa pessoa não é interessante pra mim. A gente sempre Eu conversa. faço isso às vezes, cara. Não sei se vocês têm esse toque. Eu começo a olhar as pessoas que eu sigo. Ah, sim. E eu falo, cara, mas em que momento você seguir esse maluco aqui, velho? O que me levou? Já para de Por que eu seguir. comecei a seguir esse cara? Eu já até questionei se numa dessas o Instagram não faz a gente seguir, Não. tipo, do nada, assim, sabe? É que às vezes é Falo, cara, o antigo. cara fala, tipo, nada a ver com o que eu costumo Eu às vezes acompanhar. entro os meus seguidores e olho as interações, às vezes alguns eu tiro. Porque eu vejo que, cara, lá na Cochinchim não tem nada a ver, não tem nem amigo em comum. até que Sim. não. Mas bem de vez em quando eu, tipo assim, tô sem sono, eu começo a mexer. Né? Às vezes tem um que tinha um Instagram e inativou, tá lá, inativo. Ai, Lá. Fiz abrir, sim. tinha 30 e poucos inativos. Tirei todo mundo. Porque o número não é tão, assim, significante, Sim. entende? É legal quando você bate, faz um negócio que viraliza e tal. Mas acho que a nossa preocupação mesmo é fazer conteúdos que realmente refletem quem nós somos e onde nós queremos influenciar. Entendeu? Sim. Porque eu acho que essa é a pegada mesmo. Eu ganhei 2 seguidores falando de Jesus. Cara, que legal, velho. Pô, eu tenho que comemorar. São 2 pessoas que viram esse vídeo. conteúdo. E se Falou, cara, tocaram. faz sentido pra mim. Então eu vou seguir esse cara. Que esse aí. cara tá falando. Mas aos pouquinhos a gente tá indo. Mas começou muito pouco, né? Igual você começou, acho que eu falo demais, mas só pra Não, por favor. pra resumir. Tá aqui pra isso, mano. No marketing digital eu aprendi muito. A gente teve uma palestra lá com o Pedro Sobral, que é um... Só o Pedro Sobral. É. Aí nós ficamos lá quase 3 horas com eles e, cara, a gente aprendeu demais, porque uma coisa é você ter uma empresa e uma coisa é você ser a cara da empresa. Sim. Né? Pode ver que todo mundo que coloca a cara na empresa, ela escala de uma maneira assim, bem diferenciada. Então a gente viu essa necessidade. Meu primo já fazia bastante vídeo, tá? Eu já não. Era bem, assim, bem escondido. Era só pra família e pros amigos. E olha lá. Até nos meus primeiros vídeos eu não conseguia falar. Até hoje, assim, a gente está tentando melhorar a comunicação. Principalmente dicção, que às vezes engole palavra e tal, você está ali fazendo na hora. Mas depende do público que você quer atingir, né? Tipo, o story é mais para você vender, tá? Fazer conexão. Agora o Reels é para você engajar, ter mais. Então, aí cada estratégia tem, né? Eu já fiz uma porrada de curso já de Instagram. Assim, E tudo muda muito rápido, né? O algoritmo, então. Tudo muda.
Então você tem que ver onde você quer chegar, né? E quem você quer influenciar, que eu acho que pra mim é o principal. Então a gente posta de tudo. Então o meu é meio... meu primo me cobra isso. Cara, você tem que ter mais uma personalidade dentro do teu perfil. Porque eu meio que falo de tudo. Eu falo de academia, falo coisa com meus filhos, brinco, aí falo coisa séria, falo coisa de Deus. 10 cacete na prefeitura, às vezes, na prefeitura. na polícia. Mas eu acho que meu perfil é misto, é um x-salada. Mas é bom, porque aí você acaba atraindo vários tipos de pessoas que estão interessadas. Sim. Eu vi um vídeo dele muito bom, que me define. Aquele que que a pessoa tá te mandando mensagem no WhatsApp e não fala o que ela quer. É esse aí que deu 2 milhões agora. Gente, e daí você vai assistindo e você vai ficando com agonia, porque você também tá esperando o que a pessoa tá respondendo. Então, assim, esse tipo de conteúdo também é muito bom pra engajar e esse eu mesmo. fiz em 10 minutos. Cheguei na loja de manhã, cara, eu vou fazer um Reels. O que eu posso falar? Cara, eu odeio isso. Vamos colocar. Coloquei uma câmera aqui, depois coloquei uma lá. Eu demorei uns 15 minutos pra juntar as coisas e colocar uma música. Aí a música que tá lá naquele vídeo, tava tocando na loja, que é do Peaky Blinders lá. Aí eu falei, cara, essa música vai ficar legal. Aí casou e deu certo. fez, Estourou. Fez. Aí foi pro mundo inteiro. Aí o outro que você fez, todo produzido. Demorou. São cheio de valor, raiva, assim, no velho. conteúdo, cara, é isso aí. Com roteiro, raiva. bonitinho. Nada, você pensa, aí você joga um chat GPT, organiza pra mim. Eu quero os 3 segundos, quero Sim. impactar. Aí você não impacta nada, ela. Esses dias eu e o Diogo, a gente comprou caneta, caderno pra fazer um vídeo super diferente lá, falou, não, esse aqui vai bombar. Nada. Nada. É que o engajamento hoje tá na simplicidade, né? Sim. Antes era diferente. Mas assim, os conteúdos aí que tá. Eu começo a olhar por essa ótica que você acabou de trazer. Eu tenho poucos feedbacks, assim, mas já tive alguns que me deram ali mais ou menos a tranquilidade de falar, cara, tá no caminho certo, é isso aí. Um foi seu, que você falou dos leads lá, lembra? Cara, a matemática dos leads lá eu usei aqui. E o André tem uma agência de marketing, fica no mesmo prédio. Ontem a Carla da Z4A me deu um feedback, falou, cara, curtiu o conteúdo que você falou lá de CRM e tal, até mandei pro meu vendedor aqui, não sei o quê. Então, assim, quando a gente faz vídeos mais profundos em termos de metodologia, né, que a gente fala de vendas e marketing, nas nossas redes sociais, nas minhas e da Temix, eles têm pouco engajamento, né? Quando a gente fala, a gente conta mais bastidor, a gente fala um pouco mais, conteúdos mais leves, mas talvez mais divertidos, eles acabam engajando mais. Mas o que pega é o conteúdo. É o conteúdo de valor. Embora ele não tenha uma expansão de visualização, ele pega o meu ISP. Mais certeiro, né? Entendeu? Quem assiste até o final e tira um insight ali, Mas né? é muito Total. simples isso aí. Só você pensar. Quem que tem mente empreendedor que quer se lascar? É mínima. É mínimo. Sim. São É o mínimo que eu ver. A pessoa Sim. vai lá, como que faz CRM? Eu odeio CRM, já vai passar. Exato. Outra, como técnicas para... Não adianta. O que vai atrair mesmo são pessoas engajadas. Aí que eu te falo. Às vezes é melhor de ter um público menor, mas um público atuante que realmente você vai conseguir fazer diferença. Trabalhar. Né? Sim. Porque o público, tipo, a maioria que visualiza sua, eu tive mais de 50 mil compartilhamentos desse vídeo aí. Cara, eu também odeio isso aí. Tipo, Exato. você traz uma conectividade. Alguns você não vai conseguir converter em cliente. Mas né? eu trouxe isso visando o empreendedor, que você tá na vida do dia a dia correria. Aí a pessoa, em vez de ser direta, você fica ali. Esperando. Eu tive muito problema com a minha irmã, a Isabela. Com a Isa. Mano, E ele não Isabela, fala. não faz isso. Mano, aí passa um pouquinho. Você tá aí? Ele já fala, minha filha. Um pouquinho fala, mano. Ou deixa eu te falar uma coisa. Aí espera, vai, fala. Aí vai. Não, a gente tá aqui a 1000. Você entende? Não tem porquê. Cara. Seja direto. Às vezes, vocês não concordam que às vezes até o bom dia não precisava? Tipo, seja aí. Mas sabia que tem gente que liga pra isso? Ó, essa fala aqui é pro Willie Nelson. Às vezes eu mando mensagem pro Willie Nelson, que eu mandei fazer O Willie Nelson é dono da Mr. Vito, que inclusive já esteve presente aqui no nosso podcast. Mandei fazer um óculos, e aí eu sou direto, eu falo, Willie, meu óculos já chegou? Não. Aí ele fala assim, bom dia pra você também, Amanda. Eu estou bem, e você? Como você está? Como está sendo seu dia? Willie é maravilhoso. Aí eu... Bom dia, Willie, tudo bem? Então tem gente que se importa. Tipo, você tem lógico. Só que tem gente que também é o contrário. Eu vou falar no meu segmento, né? Eu levei um chacoalhão faz acho que 1 ano e meio.
Mandei uma mensagem para um advogado. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Gustavo, da São Lucas. Ele falou assim, bom dia. Viu, quando você for mandar uma mensagem, já manda tudo em uma mensagem só, porque você pode ter uma oportunidade só de ouvir a tua mensagem. Nossa! Olha só. Cara, desse jeito. Que paulada. Eu olhei minha mensagem e falei, cara, mas eu não fui tão devagar. eu falei um pouquinho mais. Eu falei isso, aí o que hoje eu tô fazendo? Bom dia, tudo bem? Aqui está excelente dia também. Tal, eu gostaria de ver sobre esse fechamento e tal. Eu já mando em uma só, mas tendo o convite do bom dia, para você ser um pouco simpático, mas também sendo assim, extremamente objetivo. Porque ninguém que tem tempo de ficar conversando. Se for mandar para minha mãe, beleza. Bom dia, mãe, tudo bem? Oi, bom dia, e você? Tá tudo bem? Tem almoço? Aí vira um diálogo. Vem falar comigo por causa disso, né? É isso. Mas assim, essa parte de tempo mesmo, cara, a gente vê que a gente não tem tempo. Sim. Não tem tempo. Não, esquece. Não tem tempo. E é cada vez menos tempo, né? Cada vez mais. E o WhatsApp, ele ajuda, mas às vezes ele te dá umas rasteiras, porque eu comecei a ter a rotina de puxar as não lidas para responder, porque é muita mensagem. Cara, muita mensagem. Um dia eu mandei, acho que foi para minha mãe, para me justificar. Porque minha mãe me manda mensagem durante o dia e às vezes mãe, beleza, sabe? Você nem vê direito. Depois eu respondo com mais calma, não sei o quê, depois te respondo, tal. Cara, assim, o vídeo deu, sei lá, 5 segundos, 10 segundos mostrando o que tinha de mensagem no dia, assim. Falei, mãe, pô, não me leva mal, mas hoje foi corrido, tal, por isso que eu demorei para responder a senhora e tal. E a gente, muita coisa passa batido, né, velho? Tipo, eu concordo com esse advogado. Cara, já manda aí, já fala logo o que você precisa. Principalmente comercialmente. Tal, né? Já tá manda logo. amizade, Sim. só pra negociar. Né? Eu recebi uma abordagem no Instagram ontem à noite. Cara, vi aqui o teu perfil, não sei o que, você tem um perfil para fazer a nossa imersão, papapá. Posso te fazer um desafio? Cara, eu não respondi. Era 10 e pouco da noite. Num domingo? Falei, irmão, isso aí vai longe. Não respondi, entendeu? Mas vai de ser camaleão, né? Igual tem cliente que eu mando mensagem, ele me liga. Justo. 40 minutos no telefone. Eu mando mensagem, falou, tudo bem, bom dia. Ele Pronto, ligou. E aí, tudo bem, Gustavo? Tá... E fica 40 minutos no telefone. Então, assim, qual que é o teu intuito? É fazer diferença na vida de uma pessoa, deixar ela bem? Né? Você tem que... É bom a gente ter puxado esse gancho, porque aí a gente já pode puxar para o nosso lado também, né? Jogar no nosso time. Porque se no telefone pessoal o WhatsApp já tem esse peso, o WhatsApp da empresa automaticamente deve ser uma loucura, né? Vocês devem ter um fluxo muito grande de mensagens. Então, para quem não conhece o Atemix, tá aí, ó, nós operamos nesse lado. Então, organização, centralização, para você conseguir entregar lá na ponta o sonho do seu cliente, tudo iluminadinho, bonitinho. Por trás tem que ter sempre um sistema operando, os funcionários operando de acordo com esse processo de vocês, né? E a gente entra dentro desse... Ela quer te vender o Atemix. Mas só mandar proposta direto, ó, esse valor faz isso. A gente entra nesse lado. O nosso intuito ali, cara, isso é maravilhoso, né? A gente sempre passa, e toda semana eu pego o celular da empresa e vejo que sempre passa alguma coisa. Tipo, aí já vai expor. Porque o nosso é muito interpessoal. A gente tenta levar, principalmente como é arquitetos, né? A gente tenta sempre ter muito pessoalidade. Sim. Mas no corporativo, realmente tem essa falha aí. Porque você não consegue controlar tudo. Acompanhar, não. Às vezes teu consultor tá ali ocupado, manda mensagem, ele acaba olhando e não vê, tipo, esquece. E a gente já perdeu a venda por causa disso, viu? Vamos ter que conversar sempre. depois. Ixi, você vai sempre ter um contrato assinado. Cara, falando ali do social media... Você ouviu muita piadinha de amigo, parente, quando você começou a realmente botar a cara na internet ou não? Bastante. Parente não, que sim, meus parentes eles são mais... A gente é bem afastado, né? Como eles estão tudo no Mirassol, aí a gente tá mais aqui e eles são bem mais simples, não fica muito internet. Mais offline, assim, sabe? Então, mas meus amigos que eu tinha antigamente, sim, esses aí são blogueirinho, terríveis. Virou blogueirinho. São terríveis, até hoje. Enche o saco, mas eu dou risada, entro na onda, né? Então, né, eu não fico bravo, não, porque eu sei quem eu sou e onde eu quero chegar. Lógico. Né? Mas sempre tem. Só que se você deixar levar por isso aí, esquece. Você desiste em pouco tempo.
né? Principalmente os amigos que você acha que tem mais, assim, intimidade, que você acha que quer teu bem. Às vezes ele quer teu bem ainda, mas ele é zoeira. Ele tá zoando. Agora tem gente que não. Tem gente que fala com maldade, né? Que você... Tipo, eu te quero bem, mas nunca melhor do que eu, nunca né? melhor do que eu. Se isso você tá querendo fazer, cara, é loucura. Não faz isso não, você é doido. Vai vender tudo que você fez pra fazer isso. Sim. E agora começar a mostrar. Aí fazer videozinho de... E é nessa hora também que eu acho, assim, que entra muito a questão da espiritualidade, né? Porque tu tem que estar muito centrado no teu propósito e com muita garra pra você não desanimar, porque é chato. Eu já conversei com o Diogo sobre isso. Às vezes você espera um retorno positivo das pessoas que você conhece. Ai, meu namorado, meus amigos não me dão moral lá no Instagram da empresa, né? Mas assim, será que realmente vai mudar o seu propósito? Se essas pessoas, né? Isso tá ligado inteiramente em espiritualidade. Sim, você tem que estar muito em paz, porque, ó, né? qual que foi a revelação que Pedro deu para Jesus quando Jesus falou, você é Pedro? Quando ele falou que você é Cristo, Filho de Deus vivo. Então ele reconheceu Jesus e Jesus deu um nome para ele. Eu só sei quem eu sou, quando eu sei quem eu sou nele. E ele me mostra quem eu sou. Então assim, se eu tenho convicção extrema que Jesus veio e morreu por mim, cara, ele morreu por mim para me salvar. E eu tô fazendo isso que eu acho que eu tenho direito de fazer pelo bem das pessoas, cara, é inabalável isso aí. Você pode vir dar risada, o que for. Tipo, beleza. Esse sentimento, eu lembro desse papo, esse sentimento que a Amanda na época relatou, e eu compartilhei que eu passei por isso também. Foi mais ou menos isso, tipo, eu acho que ela postou alguma coisa da Temix e alguns amigos não seguiram a Temix, não estavam seguindo a Temix, né? E eu falei pra ela, cara, boa parte dos meus conteúdos minha mulher não assiste. Uhum. E no início isso me deixava chateado. Né? Poxa, justo ela, é né? a primeira pessoa que a gente espera, né? Mas depois eu fui entendendo, isso até me ajudou, eu fui entendendo que, cara, eu também não faço conteúdo pra ela. O meu conteúdo não é pra ela, né? Ela não é o meu ICP, não é o meu perfil. Então é lógico, o meu conteúdo é chato pros meus amigos. Mas tá tudo bem, eu também não quero, eles não são o meu alvo. Né? Não é para eles que eu estou fazendo. Normalmente eu faço os conteúdos pensando em atingir uma audiência que pode se tornar um parceiro nosso, um cliente nosso, né? Algo do tipo, né? Então não é pro meu colega do pagode. Sim. Pro meu parceiro, pra minha tia, e aí quando eu comecei a entender isso, que velho, a minha rede social ela é o meu canal de negócios, ela existe para gerar negócios. Em algum momento eu mostro, eu compartilho um pouco da minha vida pessoal, do que eu gosto, do que é legal para mim, e eu quero compartilhar, né, com os outros, mas ele é o meu canal de aquisição de clientes, né? O meu perfil do Instagram hoje, eu trabalho ele para que ele seja o meu canal de aquisição. Então, talvez alguns amigos, alguns parceiros, né, e até mesmo a minha esposa, não são meu perfil ideal de cliente. Então tá tudo certo se eles não tiverem ali, né, engajando. O engajamento que eu gostaria que tivesse. Se você quiser agradar todo mundo, teu conteúdo tem que mudar. Eu linko, tipo, é bem isso que você falou, perfil de cliente ideal. Tanto para a empresa, tanto para o marketing, né, pessoal. Por quê? Eu quero agradar quem? Eu tenho que fazer conteúdo para quem eu quero agradar. Igual, várias vezes no início eu não entendia isso. A gente perdia umas vendas. Só que a gente pedia vendas para concorrentes que faz alusão e iluminação no mercado. Só que eu perdi umas vendas assim, cara, o meu ficou mais caro. Aí eu ficava bravo, falei, cara, não posso. Aí até eu entrar com essa mentalidade de, cara, qual que é o meu perfil de cliente ideal? Por que eu estou perdendo essas vendas? Porque eu não estou atendendo o meu perfil de cliente ideal. Sim. Então, isso é óbvio. Então, quando isso não acontece, tá tudo certo. Você tá dentro da metodologia ali que não vai atingir mesmo. A Bruna também. Eu faço uns negócios e falo, ai, que bobagem. Não, mas você viu brigar por uma visualização. Vai fazer subir para outras pessoas. Isso aí. Compartilha, curte e comenta. Tá influenciando o algoritmo, né? Pelo menos isso, né? E agora é bom que você falou dessa questão de mentalidade, porque era uma outra ponto que eu ia puxar. Em relação à mentalidade e habilidades de empreendedor, o que você precisou desenvolver para o teu negócio crescer,
para os teus processos melhorarem? Algo assim que você consiga se recordar. O que mais me puxa, que eu estou em processo ainda, o que é? É a empatia que nós estávamos conversando. A empatia de que ninguém tem a mentalidade que eu tenho. Eu sou muito acelerado, né? Até o que complementou bastante aí Samuel, porque ele é muito assim, ele é muito pé no chão e ele é metódico. Se ele fala assim, Gustavo, isso aqui vai dar certo, eu já pego a folha, nem estudo, já vou fazer. Eu sou desse jeito. Por isso que às vezes que eu fali, quebrei, já dei a volta por cima e corri e fui pra tudo quanto é lado. E ele vai ler tudo antes de Ele se vai mexer. ler, ele vai pensar. Que legal. Ele fica, Legal, tipo assim, você complementa você tá pegando um celular aqui, respondendo uma mensagem. Se eu falar com ele, ele não escuta. Ele não responde. Ele termina o que ele tá fazendo, ele acaba, ele te dá atenção. Tipo, a atenção que ele tá aqui, ele te dá atenção inteira para isso. Aí ele vai entender, olhar, vai pensar para te responder. Eu já estou aqui, já vou te respondendo, já vou ligando para minha mãe, eu vou fazendo isso. Mas é personalidade. Claro, perfil. Então isso é legal, por isso tem vários treinamentos que eu sei que você fala bastante coisa também, é a gente entender isso aí. Como que eu vou lidar com uma pessoa que ela, assim, ela é bem fechada, ela é tímida, eu vou conversar com ela diferente. Como que eu vou lidar com essa pessoa que é igual eu? Cara, é difícil. Cara, cacetada, vamos lá, faz isso, isso e isso. Agora tem pessoas que vai metódico. Por que eu tenho que fazer isso? Eu preciso entender para fazer. Como eu vou fazer? Como? Aí você tem que... Então, o meu grande desafio foi abafar um pouco esse sanguíneo e colérico dentro de mim. Porque eu sempre fui muito pau para toda obra, só que assim, muita energia e muita energia no fazer, não como fazer. Eu fazia, mas não ligava para como. Tipo assim, eu tenho uma meta que eu preciso vender lá, 500 mil esse mês. Para eu atingir esse 500 mil, eu tenho que visitar tantos escritórios, eu tenho que fazer tantos números de orçamento, eu tenho que fazer tantas ligações, tanta prospecção de obra, tal. Eu não olhava nada disso aqui. Eu só saía louco. Já fazia. Então hoje, a minha principal, assim, minha mudança de mentalidade, fora estar inserido nesse ambiente, que eu tive que mudar toda a minha persona, né? Tive que refazer um Gustavo. Um shift ali. Que hoje eu já não conseguiria ser o Gustavo de antes. Para mim tá ótimo assim. Só que tem outros pontos de melhoria que você sempre vai adaptando, né? Mas foi minha mentalidade. Minha mentalidade foi terrível. E é difícil, né? Porque a gente geralmente tá meio que no piloto automático, né? Sim. Eu sou assim. Eu sou assim. Você gosta de mim? Eu sou assim. E daí, quando você percebe que não é isso, né? Tipo, sim, eu sou assim, mas eu não posso me portar assim. Então, é difícil ter que fazer esse reset. Uma grande dificuldade que eu tenho hoje ainda é porque eu sou muito intenso em tudo que eu faço, né? Então, vamos supor, agora eu comecei com esse marketing digital. Eu fico muito no celular. A Bruna quase me pega um pedaço de pau e vai na minha cabeça. Então, assim... Porque eu sei que ela não vai entender, porque eu sou desse jeito. Só que eu preciso maneirar mesmo, porque tem a Gabriela, que demanda bastante. Eu chego em casa, pula nas minhas costas e não sai mais. Quer brincar, a Bruna está o dia inteiro trabalhando, chega, ela quer atenção. Então eu não tive tempo de olhar o WhatsApp, muitas coisas durante o meu dia, eu vou fazer de noite. Só que de noite, como que eu faço? Não tem como. Então ainda eu peco muito nisso, né? Eu preciso melhorar. Então acho que a grande sacada de qualquer empresário, qualquer pessoa que quer desenvolver, é você principalmente entender seus pontos fracos. Você tem que ser visível na tua cabeça. Eu sou ruim nisso. Eu preciso melhorar. Como que eu vou melhorar? Porque geralmente o empresário ele só fica no... Eu sou bom nisso. Só que o foco, igual eu falei, quando eu vou atrás de estudar o contraditório, é a mesma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Cara, eu sou ruim nisso. Preciso melhorar aqui. O que eu faço? Aí você tem que traçar a estratégia para fazer. Que é uma coisa que no celular ainda eu tô postergando, mas eu tenho que ser didático. 7 às 9, não vou ficar com o celular. Tá aqui o celular. Vou ter que fazer isso. Não vou pegar celular, que isso ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Compromisso, Bruno. Compromisso. Mas já vai... Tipo, você vai resolver isso e vai surgir outro, né? Não vai parar nunca, né, cara? Sim. Porque você vai começar a caçar coisa pra fazer, vai começar a inventar moda, né? E demanda, né? Você fazer um conteúdo demanda. Demanda. Você demora mais pra ter ideia, formar, tudo. Filmagem até que vai, mas isso tem que... Nossa, e eu faço tudo, né? Eu gosto de deixar a minha cara. Para depois, daqui a pouco, começo a dar resultado, aí eu pego alguém para fazer. Mas, foi algo bem legal do Pedro Sobral que ele falou. Falou, cara, lá ele tem não sei quantos funcionários que só faz a parte da manutenção e dos encaixes dos cortes e tal. Ele fazia tudo no início. Mesmo, não, tem que ter a minha cara. E tudo que faz passa por ele. É o Pedro Sobral falando? Entendeu? Tipo, é o Gustavo falando ou é um personagem? Porque quem me conhece sabe, se eu fizer um negócio falando de uma maneira diferente, cara, isso não é o Gustavo que eu conheço.
Então eu preciso ter credibilidade com os que me conhecem, do que querer atingir só quem não me conhece. Sim. Então os de casa primeiro, eu sei que é mais difícil, né? Os de casa te aceitar, essas novidades. Mas esquecer, já eu era. tenho que ser coerente com o que eu sou. Sim, e a gente sempre comenta que você criar um personagem não é sustentável, né? Porque em algum momento você não vai conseguir segurar a máscara. Então, ser você mesmo. Esses dias o Diogo falou assim, ai, mas será que eu gravo? Eu tô de moletom da Adidas. Eu falei, e daí? É você, então não tem problema, né? A gente tem que sustentar o que a gente é. Sim, com certeza. Mas é gostoso, cara. E desafio atrás de desafio, né? Não para. E a gente tá buscando desafio sempre. Coisa linda. Vamos pro final? Vamos. A gente sempre deixa um presentinho no final. Uma pergunta misteriosa. Tá bom. A gente quer saber assim, se você hoje, com a sua mentalidade atual, fosse começar a Sunlux do zero de novo, o que você faria? O que eu faria? Cara, tem uma frase que eu até postei. Acho que vai encaixar bem aqui. Dá licença. Aqui. Eu postei faz, acho que uns 3 meses. Eu vou ler ela, tá? Claro. Porque eu acho que faz sentido. Se arrependa no fim do dia por não ter feito seu melhor. Mas se prepare de um jeito que quando o amanhã chegar, não precise se arrepender de novo. Boa. Essa aqui, pra mim, é uma coisa assim que marca pra caramba, sabe? E eu tava dormindo, 2 horas da manhã. Aí veio uns negócios na minha cabeça, cara, preciso... Aí veio isso e falei, cara, deixa eu lembrar todas as coisas que eu me arrependo de ter feito. Agora eu vou me preparar pra não ter que me arrepender de novo nas mesmas coisas. Legal. Posso me arrepender em outras, que são novidades, que é normal a gente patinar. Mas o que eu já aprendi e o que eu me arrependi, isso tem que me dar força. Isso tem que ser... O arrependimento tem que ser o combustível para eu vencer no mercado amanhã. Sim. Não pode ser minha coxinha para eu chorar. Entende? Tem muita gente que se fecha. O arrependimento, eu tô arrependido. Não, tem que ser o que te dá força para você seguir em frente, porque o caminho é longo e o Brasil é isso aí. É empreendedorismo, é desafio atrás de desafio e envolve muitas pessoas, né? Então, essa mensagem no final, depois eu vou postar no meu... Vou copiar. Eu tava pensando agora que eu falei, cara, às vezes eu trago papel e caneta. Eu pensei nisso hoje, sabia? Cara, Gustavão, meu irmão, obrigado aí pelo papo, tá, cara? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que muito em função da amizade que a gente já tinha, que a gente já teve. Então, cara, obrigado mesmo por ter vindo aí compartilhar e abrir aí o baú, né, da caixa preta, das coisas, que é o que a gente conversou, que eu acho que é o mais legal, é justamente mostrar o lado humano, né, e os tropeços pra galera que acompanha entender que, cara, você mais erra do que acerta, tá? Você chora muito, e claro que a gente gosta de expor, são as alegrias, são as vitórias, mas é um caminho muito duro e não tem jogo fácil, não vai ter molezinha, tá? Tá aqui a história do Gustavo, quanto tantas outras a gente já mostrou aqui no Jornada, e o Jornada serve para isso, para te mostrar aí, você que está na frente de um time, você que está na frente de uma empresa, você que está correndo atrás do teu, nada substitui o corre, tá? Trabalha bastante, rala bastante, que já as coisas começam a acontecer e a gente teve aqui um testemunho disso. Amandinha, finalizamos? Sim, para você que ainda está nos assistindo, fica aqui o nosso muito obrigado. Esse episódio vai estar disponível no Spotify também. Siga a Temix, o Diogo, o Gustavo e a Sunlux nas redes sociais. Os arrobas vão ficar aqui embaixo. E até o próximo!